Você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-los se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história. Dia 13 de maio, começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Marcos Tavares Leite falando sobre a necessidade de muitos empresários se adequarem à Lei Geral da Pequena Empresa. O advogado Piraci Oliveira explicando o refis estadual e federal, além de curiosidades e dicas. E nesta semana o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o especialista em tributos da Grant Thornton, Murilo Pires. Fique conosco! Olá! No programa de hoje, em continuidade a alguns que tivemos sobre o mesmo tema, falaremos sobre o refis e o momento vivido na reorganização de passivos tributários. Bem sabemos que o último triênio foi um momento muito ruim da economia, o que gerou demanda dos empresários por uma forma de regularização de seus passivos fiscais que se avolumaram em quase todos os segmentos. Diante dessa demanda, desse apelo que fizeram os empregadores, temos hoje sobre a mesa 2 programas de refinanciamento fiscal. O primeiro deles é o estadual, ainda embrionário, mas já assenado, já em forma de redação pelo Executivo, que seria um programa de parcelamento de débitos estaduais, incluindo multas administrativas e todas as cobranças feitas pela Secretaria da Fazenda, com um incentivo bastante poupudo, 70% de redução das multas, 60% de redução de juros. A previsão desse novo programa parcelamento incentivado deve ser para mais 90 dias. Então, o contribuinte que tem débitos com o Estado de São Paulo, aguarde, faça a organização das suas contas, porque é bem possível que nos próximos 3 meses, é uma expectativa ainda não confirmada, seja aprovada uma nova regra, possibilitando a regularização incentivada com parcelamento extensivo e com redução de multa e de juros. Mas o mais importante é voltar ao tema do refis federal, da MP 766. O texto originário da lei, o texto originário da MP, determinava que débitos até 31/12/2016 poderiam ser refinanciados em até 120 meses, sem redução de multa e juros. E nesse espaço aqui, há algumas semanas, eu mesmo já havia dito que era um programa com baixa possibilidade de adesão em razão de não haver um incentivo de redução dos acréscimos moratórios, multa e juros. Em linhas gerais, o refis anda até 31 de março de 2017 com relação aos passivos que podem ser envolvidos, portanto, em débitos vencidos até 31 de março poderiam ser inseridos no refis. A redução de multa seria de até 90% e de juros de até 99%. Haveria ainda a possibilidade de pagamento em 240 meses, não mais em 120. Em algumas situações, o pagamento seria limitado a 0,3% do faturamento, indo até 1,5%. São novidades absolutamente relevantes que têm como objetivo trazer para o mercado formal, trazer para o mercado de regularização, de regularidade fiscal, empresas que por força da grande crise vivida de 2014 para hoje, tiveram problemas com débitos fiscais e hoje não possuem certidão. No próximo programa traremos a evolução disso, tendo em vista que até o fim do mês deve haver uma solução
legislativa do tema. Fique atento e você encontrará aqui atualidades. Até a próxima. Hoje, dia 13 de maio, comemora-se o Dia da Abolição da Escravatura. A abolição foi o acontecimento histórico mais importante do Brasil após a proclamação da independência em 1822. No dia 13 de maio de 1888, após 6 dias de votações e debates no Congresso, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Possuindo apenas 2 artigos, a lei previu a libertação dos escravos em território brasileiro e a revogação de qualquer lei que fosse contrária a essa medida. Por cerca de 350 anos, o Brasil foi o maior território escravagista do Ocidente, mantendo este sistema tanto no campo como na cidade. Essa, você sabia? Apesar de muitos anos de vigência da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e do Simples Nacional, ainda há um grande caminho a percorrer. Muitos estados e municípios não estão totalmente adequados à legislação para a micro e pequena empresa. Para se ter um exemplo, ainda se exige em alguns municípios uma série de entraves de documentos que simplesmente aumentam a burocracia e impedem o registro mesmo do microempreendedor individual. Há muito ainda a se recorrer, há muito o que percorrer. Em matéria, por exemplo, de compras públicas, adequação das legislações de compras públicas, privilegiando ou contemplando o tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa. Simplesmente manter todo esse entrave burocrático, impedir ou dificultar o acesso daquele que é o empresário da micro e da pequena empresa ou o microempreendedor individual, simplesmente os arrastará à informalidade. Precisa-se apenas simplificar, desburocratizar e permitir que o brasileiro trabalhe, gerando emprego e renda. O Simples vai estar trabalhando sempre no sentido de orientar, mesmo órgãos públicos, estados e municípios, à adequação dessa lei. Assim como ao empresário da micro e pequena empresa e ao microempreendedor individual, a forma certa de estar sempre formal, sempre correto, seguindo a legislação tributária, fiscal, administrativa e trabalhista. Até o dia 30 de junho é possível conhecer melhor o universo de Frida Kahlo. A Unibis Cultural recebe a exposição Frida e Eu, contando a história da pintora mexicana sob a ótica do universo infantil, oferecendo ao público uma experiência interativa de relacionamento com a arte. A mostra é dividida em vários eixos: Frida e o autorretrato, Frida e a família, Frida e a dor, Frida e a natureza e Frida e Paris. Os ingressos custam de R$12 a R$30 e a Unibis Cultural fica na Rua Oscar Freire, número 2500. Não perca! Entrevista da semana. Hoje nós vamos falar sobre o compliance de impostos no Brasil. E o nosso convidado, ele é o responsável por essa área na Grant Thornton, que é a 5ª maior empresa do mundo que trata do tema. E o nosso convidado é o Dr. Murilo Pires. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu. Murilo, muito se fala de tax compliance, ou seja, nada mais é do que... O que é o tax compliance? Tax compliance nada mais é que fazer com que de maneira adequada toda a parte contábil, de escrituração contábil, de obrigações tributárias, estejam em conformidade com aquilo que prevê a legislação local. Ou seja, é um nome mundialmente aceito para que a sua contabilidade esteja de acordo com as exigências do fisco. Exatamente. E o senhor é o responsável por todo o Brasil. Exato, na Grant Thornton. Na 5ª maior empresa do mundo. Exatamente. Então vamos aqui às provocações. Pois não. Micro e pequena empresa, regime tributário. A pessoa abre uma empresa
E como é que ele escolhe qual é o melhor regime tributário, onde ele deve estar, como deve estar? Qual seria a sua recomendação? Essa é uma questão, talvez, fundamental antes da abertura de um negócio, né? Ou pelo menos quando se pretende abrir um negócio, né? De fato, o regime tributário ele é essencial para determinar de que maneira que a empresa vai percorrer durante aquele ano fiscal e o quanto de desembolso ela vai ter, né? A questão principal nesse ponto é, antes de mais nada, ter um plano de negócios, né? Incluindo o resultado projetado, a expectativa para o futuro, né? Se haver algum tipo de reestruturação para negócios que já estão em andamento ou não, né? E aí, se valendo vamos abrir filiais, vamos fechar filiais, haverá o aumento da fábrica, vamos reduzir a operação, vamos fazer a nova contratação de funcionários ou não, isso tudo impacta para a melhor decisão. Baseado nisso, ou tendo esses números projetados, né, é possível fazer algumas simulações com o objetivo de ter uma fotografia do futuro do ponto de vista tributário, o quanto que teremos de desembolso em cada um dos regimes, né, e aí sim se determinar qual que seria a melhor opção. É claro que nesse momento nós já teríamos superado a questão de que em algumas situações é sabido que não é possível se fazer a opção tributária. O que eu quero dizer com isso, né? Não são todas as empresas que é admitida a opção pelo Simples Nacional, por exemplo. Bem como para determinadas atividades é mandatório que elas sigam o regime do lucro real, porque o presumido ou simples não é admitido. Tem que fazer conta para estar dentro da lei e pagar menos imposto dentro da absoluta legalidade. Sem dúvida. Hoje se fala muito no custo da contabilidade, no custo de finanças, no custo da administração tributária, etc. Me parece que a sua organização inovou em alguns aspectos. Qual é essa inovação? Esse é um ponto interessante porque a gente sabe que muitas vezes para o micro e o pequeno empresário fazer a manutenção de um alto custo com profissionais da área de finanças, contabilidade e propriamente da área tributária, né, não é viável, né? Um outro formato que a gente já percebe que o mercado vem trabalhando é a possibilidade de se ofertar algumas horas ou alguns dias do mês, né, para participação de comitês financeiros, conselhos de administração ou reuniões internas com o objetivo de dar aquilo que o empresário não tem, né? Porque muitas vezes ele conhece muito bem do negócio dele, mas precisa de alguém que consiga explicar baseado em números, né, e resultados projetados e resultados históricos, como é que anda os negócios da empresa, né? O que está faltando, onde é que estão as questões mais sensíveis, né? Porque muitas vezes, com base nos números, eles nos dão um norte de o que está pegando, vamos colocar assim, em relação àquele determinado negócio, né? E o que muitas vezes precisa ser feito, né? É interessante, talvez, ir até uma instituição financeira para solicitar algum tipo de empréstimo, ou não, ou existem outras maneiras. O problema é no caixa, né? O tempo que determinada mercadoria está ficando no estoque é razoável comparativamente ao setor de atuação, ou seja, existem diversas informações baseadas nas demonstrações financeiras, né, e propriamente nas apurações dos tributos, que muitas vezes eles podem nos dar respostas até para o futuro do negócio. Agora, quando se fala das grandes corporações, a primeira preocupação que as pessoas têm é qual o custo disso. E me parece que a inovação que vocês fizeram é que vocês podem dedicar algumas horas de consultoria para essas empresas de menor porte poder ter acesso a esse tipo de trabalho. É isso mesmo? Perfeitamente. É exatamente isso? Perfeitamente. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão da exclusão do ICMS na base de cálculo. Qual o reflexo disso? Essa é uma decisão que, de certa forma, um pouco atrasada do meu ponto de vista, né? Porque era uma questão que já vem há muitos anos sem uma definição, vamos colocar assim, e que agora é uma decisão importante para ambos os lados, né? Se você pensar do ponto de vista do contribuinte,
é uma decisão conceitual que eu acho que faz todo sentido, né? Porque é um tributo incidindo sobre o outro tributo, ou seja, não tem natureza de renda, pelo menos essa é a estrutura da decisão, né, do STF. Né? Por outro lado, pelo lado da Receita Federal, é uma perda de arrecadação anual na ordem de uns 20 bilhões de reais. Né? Essa é uma questão que ainda aguardamos algumas definições de como isso vai acontecer e se de fato essa definição passa a valer a partir de janeiro de 2018 ou não, pelo menos está indo nesse sentido. Né? Agora tem algumas questões que ficam ainda em aberto, como por exemplo, os contribuintes que ingressaram com essa ação há muitos anos atrás terão o direito de se valer desse custo adicional que tiveram no passado? Em princípio, parece que sim, ou pelo menos terão esse direito. Né? Isso é uma questão que ainda não tá totalmente resolvida. Né? Uma vez que houve a decisão por parte do STF, né, outros contribuintes também ingressaram com a ação para ter esse direito de maneira retroativa. Né? Pode ser que consigam, pode ser que não. Né? E talvez a questão mais importante que ainda não ouvi falar, né, e que para mim isso é o que vai determinar de fato de quanto que nós estamos falando em termos de perda para o órgão fiscalizador em relação ao passado, é como que a gente vai determinar esse cálculo. Né? Porque ele tem uma série de vertentes em relação aos créditos relacionados ao ICMS ou PIS e COFINS pago na entrada do produto e na saída. Né? Ao longo desses anos tivemos alteração de legislação, muitas vezes temos questões de particularidades em relação a determinados produtos, né, que podem incidir na entrada e não na saída, ou vice-versa. Né? Então, tudo isso ainda não foi se discutido e, para mim, é a questão fundamental, porque aí a gente determina, de fato, do quanto que a gente está falando. Bom, na prática, nesse momento, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, o órgão arrecadador terá uma perda de 20 bilhões. Perfeito. E a discussão é, nesse ano que já tem um déficit fiscal, se isso vai ser implementado esse ano, o ano que vem, ou quando será cumprida a decisão do Supremo. Exatamente. É isso. Exatamente. Bom, aí fica para o fisco, ou seja, a Receita Federal, olhar o que ele vai fazer no impacto do PIS e do COFINS. É isso mesmo? Exatamente. O que significa isso? Aumento de imposto do PIS e COFINS, não cumulatividade? Como é que o governo, ou pelo menos as informações disponíveis ou análises disponíveis sobre o tema estão sendo tratados? Essa é uma questão bastante importante porque há certo tempo já se discute, ou pelo menos já se ouve falar, da possibilidade de extinção de um dos regimes de apuração do PIS e COFINS, que é o regime cumulativo. Né? Nessa linha, ou pelo menos o que eu imagino, né, que à medida em que se defina por essa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS e que, consequentemente, haverá uma perda relevante para os cofres públicos, né, o contraponto talvez seja a majoração da alíquota do PIS e COFINS, que é possível que aconteça e que talvez seja o equilíbrio que a autoridade fiscal vai para encontrar para tentar fechar um pouco esta conta. Né? Para o lado do empresário, de certa maneira, pode ser bastante maléfico, vamos colocar assim. Porque à medida em que aquele determinado empresário que possui um número de insumos muito pequeno, né, que são essenciais à sua operação, onde ele poderia ter direito ao crédito, né, nesse caso, se ele não tiver esse direito, ou uma vez que o volume de insumos dele é insignificante, o que nós estamos falando tão somente é de uma majoração de alíquota, de 0,65 do PIS. Isso tem que passar pelo Congresso? Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, mais um tema que vai ao Congresso Nacional. Perfeito. Falando em Congresso Nacional, a comissão mista acaba de aprovar uma pauta sobre o refis. Qual a sua avaliação do refis? Que não tem o nome de refis, tem o nome de reparcelamento tributário, etc. Mas que é um refis? Claro.
Os nomes vêm se atualizando ao longo do tempo, mas se a gente pensar, tem a mesma formatação, né? Eu diria que esse último refis que veio, a expectativa criada em relação a ele foi menor do que de fato aconteceu, né? Porque a expectativa era que se tivesse o benefício da redução de multijuros, como teve o anterior. Por outro lado, ele deu a possibilidade de aproveitamento dos prejuízos fiscais para as empresas optantes pelo lucro real e que possuíam prejuízos dentro de empresas do mesmo grupo econômico, de fazer a utilização desses prejuízos para abater a multijuros, né? A expectativa em relação a esse novo parcelamento, ou pelo menos a remodelação dele, né, é que ele inclua um período maior em relação aos débitos vencidos que poderiam ser incluídos no parcelamento, né, até o que nós temos agora era de 30 de novembro de 2016, então ele avança até 31 de março de 2017, né, com um prazo maior aí para adesão, e que os contribuintes que tiveram, né, ou que ingressaram nesse parcelamento sem este benefício, vamos dizer assim, da redução de multijuros, agora, para esse novo formato de parcelamento, eles venham a incluir essa possibilidade também. Mas estaria aberto também a outros contribuintes que não fizeram opção desse programa. Claro. Quer dizer, para qualquer empresa, ele pode entrar, seria um percentual sobre o faturamento, dependendo da modalidade, nas suas várias atividades com redução de multijuros. Claro, e desde que seguindo aí os preceitos do que dispõe lá a legislação em vigor, será admitido, sem dúvida. Esperamos que seja aprovado. Com certeza. Eu pediria as suas considerações finais, porque nós chegamos ao final do nosso tempo. Perfeito. Agradeço a oportunidade. Espero que a gente tenha outras chances de falar sobre matérias tributárias, contábeis, enfim. Nós que agradecemos a sua participação, o seu brilhantismo, esperando que o Congresso Nacional e o Executivo aprove e sancione o refis e que evolua em outros temas, e vamos aguardar aí a decisão, o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!